Nós queremos pedir ao Senhor que nessa manhã Ele possa preparar o nosso coração para que a Sua palavra possa incendiar o nosso coração, a nossa vida, incendiar-nos com motivos novos, onde a palavra de Deus toca, ali nasce novos motivos. Nós temos acompanhado ao longo deste acampamento que o amor só pode ser eterno à medida em que nós descobrirmos todos os dias um motivo para a gente continuar se amando. O amor que quer ser eterno precisa ser conquista todos os dias. Mas como é que você vai conseguir conquistar todos os dias? Como é que você vai conseguir descobrir um motivo novo para continuar amando essa criatura que um dia te levou para o altar? Só mesmo a partir do momento em que o amor de Deus incendiar a nossa vida. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, suave. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu fiquei tão surpreso quando eu estava subindo as escadas ali, Salete, e ouvir essa música falando de fogo. É a palavra de Deus que ontem, antes de dormir, eu recebi a motivação para pregar aqui hoje. Eu confesso para vocês que eu nunca fico muito preocupado com o que eu vou falar, com o que vou pregar, porque se tem uma coisa que nessa vida eu tenho certeza, minha gente, é que Deus não me desampara. Não me trouxe aqui por acaso. Eu nunca pedi a Deus o dom de pregar. Fui descobrindo aos poucos que eu me identificava com a sua palavra e que eu ficava feliz. Era uma realização dentro do meu coração cada vez que eu percebia a palavra dele acontecer em mim, através de mim, na vida das pessoas. E ontem, antes de dormir, sem muita pretensão, eu coloquei diante do Senhor o meu coração, sabedouro que hoje eu precisaria lhe encontrar aqui, e pedi a Ele: Senhor, me ajude a descobrir a palavra certa para pregar para esses casais amanhã, para estas famílias que me acompanharão pela TV, para essas famílias que estarão no centro de evangelização. E imediatamente veio na minha mente e no meu coração a imagem da sarça ardente. Vamos pegar essa palavra? Está em Êxodo, lá no início. O Êxodo é um livro lindo que fala do processo do povo de Deus descobrindo dia a dia a vocação à liberdade. Mas essa liberdade só pode ser exercida à medida em que o povo se descobre como propriedade do Senhor. A gente só pode ser livre se a gente tem dono, mas um dono que nos administra para o amor. Não é lindo isso? Eu só posso ter um dono se aquele que é meu dono me administra para a liberdade e para o amor. O meu dono me ama, o meu dono cuida de mim, o meu dono tem apreço por mim. Não vai me sugerir absolutamente nada que possa me fazer mal. Não vai me sugerir escravidões, porque o seu dom é amor. Ele só sabe fazer ser livre. Ele não escraviza. E Moisés, na tentativa de compreender isso, Deus, na tentativa de ensinar isso a Moisés, realiza uma manifestação linda, que está aí em Êxodo capítulo 3.
versículo 1 em diante, que agora eu leio para você. Se você não tem a Sagrada Escritura, não se preocupe, feche seus olhos e preste atenção nessas palavras. Vamos silenciando o nosso coração. Você que já está sentadinho, aproveite ao máximo esse momento. Não perca tempo com fotografias, não perca tempo com dispersão. Ajude quem está do seu lado. É verdade. Ao ouvir essa música que o ministério estava cantando, Deus gritou nos meus ouvidos ali: Padre Fábio, esta manhã eu vou incendiar este lugar com meu amor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Agora só me responde uma coisa: para ter fogo é preciso ter lenha. Concorda comigo? Você acredita na força do fogo a álcool? Vai embora rápido, né? Deus é o fogo. Nós precisamos ser essa lenha onde Deus queime. Deus quer incendiar. E o galho dessa fogueira sou eu, é você. Somos nós. E eu tenho certeza que hoje nós viveremos essa experiência de descobrir a maravilha que há nesta revelação da sarça que arde. Moisés era um pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia, ela não terminava. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que essa sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E Deus lhe disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisas é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para o Senhor. Palavra do Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, bem bonito, pedindo a Deus: incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Essa passagem, ela nos revela uma epifania de Deus. Você já deve ter escutado essa palavra muitas vezes, epifania. Isso significa manifestação. Deus se manifestou. O que é a manifestação de Deus? É um momento onde Ele se utiliza de uma realidade para chamar a atenção do outro. Deus chama a atenção do seu povo com sinais concretos. São epifânicos aqueles sinais, sinais de manifestação. Quando uma realidade é colocada para fora com o objetivo de realizar uma conquista, porque Deus não quer outra coisa senão conquistar o povo. Deus não faz milagres para mostrar o seu poder apenas.
Ele não quer mostrar que Ele é o todo-poderoso, o bonito da história, não. Todas as epifanias, as manifestações de Deus, não tem outro objetivo senão conquistar o coração que está ali do lado. E Ele faz isso com Moisés. Deus tem consciência que precisa conquistar o coração de Moisés, e Ele se utiliza de coisas bonitas. A conquista sempre vem através de coisas bonitas, não é verdade? Quando você quer conquistar alguém, você faz o melhor, não é? Você procura manifestar da melhor maneira. Se você vai receber um casal de amigos e você quer conquistar cada vez mais o coração daqueles amigos, se você vai recebê-los para um jantar, você não vai fazer arroz, feijão e ovo. Muito embora, se você quiser me agradar, é só fazer arroz, feijão e ovo, tudo feitinho na hora. Que estrogonofe, as coisas não me agrada não. Mas você vai buscar um jeito de fazer uma manifestação do amor. O amor é lindo e ele pode ser manifestado. É isso que Deus está fazendo nessa passagem com Moisés. Deixa eu encher os olhos desse rapaz. Recorda-se do filme Lisbela e o Prisioneiro? Que eu já contei essa história aqui. Do zeppelin iluminado que um dia passou na história daquele garotinho. Ele morando lá no interior do Nordeste, quando olha para cima, vê aquela bola de fogo iluminada, aquela coisa linda correndo pelo céu. E depois, de maneira bonita e poética, ele reconhece que quando o zeppelin passou iluminado pelo céu de sua cidade, ele começou a correr atrás. E ele correu tanto que ele se perdeu. Depois ele não sabia mais voltar para casa. Aí ele dizia isso de maneira bonita para a Lisbela, a quem ele queria conquistar. E desde então, Lisbela, o meu destino é correr atrás de tudo que é bonito nessa vida. O poeta disse de outro jeito. O poeta dizia: tudo que é bonito me chama e eu vou. Bonito. A beleza que o poeta se refere, a beleza que Deus manifesta, não se limita a ser um atrativo estético exterior. É algo muito maior, é alguma coisa que você percebe que ali naquele lugar, naquela beleza que me impulsiona, há um algo a mais que no resto da vida eu não encontrei. Eu descubro no zeppelin iluminado passando pelo meu céu, que alguma coisa daquela beleza estética supera as suas formas. É algo a mais que me chama, é alguma coisa que está me puxando, é alguma coisa que fala de mim, como se aquela beleza fosse um complemento que me falta. Tudo que é belo me chama e eu vou, porque tudo que é belo eu reconheço como naturalmente bom. Não estou falando de uma beleza estética, estou falando de um conjunto de complementos que eu identifico como necessário na minha vida. Quando você descobre que o mesmo encanto e o mesmo fascínio que a sarça exerce na vida de Moisés, para que ele seja conquistado por Deus, você também recebe esta mesma vocação como homem, como mulher, que em algum momento da sua vida o seu coração ardeu, que em algum momento da sua vida você se manifestou no meio de tantos outros diferentes, a ponto de sua mulher olhar para você e descobrir alguma coisa de especial. O amor não é isso? Essa capacidade de descobrir que o outro está ardendo de um jeito diferente? Quando você descobre que no meio de tanta gente alguém se torna especial para você, e você se aproxima. A passagem diz aqui: Moisés estava percebendo que a sarça em chamas não se consumia. Vou me aproximar para admirar ainda mais essa beleza tão esplendorosa. Você estava lá no seu salto alto, paradinha lá no canto da festa, não sei onde é que foi. Cabelinhos quase destruídos de tanta escova progressiva.
esticados, com medo da chuva, porque o maior inimigo de um cabelo esticado de escova é a chuva. Você lá em cima do seu salto alto, e de repente você descobre que existe alguém especial ali dentro, e você vai se aproximando, muito simpática, não é assim? Porque você descobriu que no meio de um monte de galho seco, uma sarça está ardendo. A eleição que o amor nos confere, minha gente. Amar é isso, é você começar a descobrir que no meio da multidão existe alguém que não é multidão. A coisa mais aterrorizante que pode existir na vida é você ficar na multidão, sobretudo quando você está perdido no meio dela. O maior pavor por uma criança é ficar perdida no meio da multidão. Ela não é conhecida por ninguém. Se ela precisar de alguém, ela não tem a quem recorrer. O amor é essa capacidade de fazer esse guincho: eu trago você para um lugar especial. Eu retiro você da multidão. Eu retiro você do lugar comum e coloco você num lugar dedicado. É dedicado a você este lugar. Você deixou de ser um lugar qualquer. Deixou de ser uma praça pública. É a minha praça preferida. Deixou de ser mais uma rua no meio de tantas ruas na cidade. É a minha rua preferida. Foi eleita porque alguém descobriu uma sacralidade que havia em você. E o amor bonito é esse que nos faz descobrir a sacralidade que há no outro. Quando eu me aproximo, porque você me gera um encanto, mas não fui eu que te dei este encanto. Eu cheguei e você já era portadora deste encanto. Eu cheguei e você já era portador deste encanto. Eu agora chego porque quero participar deste encanto. Eu não consigo mais ficar longe de você. O seu encanto me fascina. Eu me sinto melhor quando eu estou perto de você. Eu me sinto melhor quando eu me aproximo de você. A sua beleza, a beleza da totalidade de tudo aquilo que você é, me encanta, me fascina e me faz me sentir melhor. Eu me sinto menos abandonado neste mundo cada vez que eu estou ao lado de uma pessoa que eu amo. E a primeira coisa que o amor esponsal e o amor conjugal cura dentro de nós são as orfandades que a vida nos colocou. Você não escapa. Você não escapa de vez em quando ser mãe deste marido. Estou errado? Ele só não faz cocô na calça, o resto ele faz. Só não tem que trocar fraldas. É provável que um dia ele vá precisar trocar também, não é? É amor de complementos. Você vai sendo para ele, em medidas pequenas, em medidas maiores, aquilo que ele precisa que você seja. Aproximar-se do outro, minha gente, é você se responsabilizar em, antes de qualquer coisa, reconhecer o que Deus sugeriu a Moisés que reconhecesse naquele terreno. Está fascinado? Está encantado, Moisés? Pois é, tira as sandálias dos seus pés, porque eu já sou dono disso aqui. Tira as sandálias dos seus pés, porque eu sou dono disso daqui. É por isso que eu não acredito num casamento que possa dar certo sem ter Deus antes na história. Como é que o seu marido vai reconhecer a sacralidade do seu coração, se ele não trouxer dentro do coração dele a consciência de que você é tudo o que você é porque Deus lhe deu. Você é um território santo. Namoro tem que começar assim. Quer entrar na minha vida? Tira a sandália dos seus pés. Eu não sou um território qualquer. O primeiro encanto
Tem que ser essa consciência. Meu Deus, que mulher maravilhosa que Deus está me dando. Então, se Ele está lhe dando, significa que Ele é dono antes de você. Se o seu amor não entrar na vida dessa mulher, para ajudar ainda mais o amor de Deus se transformar numa realidade, é melhor você não entrar. Ela viveu muito bem sem você, e não está disposta a viver pior porque você chegou. Quando Deus não faz parte do casamento, quando Deus não faz parte do namoro, a primeira tentação que a gente tem é jogar água na sarça. Ao invés de viver o encanto e o comprometimento que o encanto da sarça que arde me traz, eu vou tentar apagar, eu vou jogar água, porque me incomoda. O amor, quando não é amor, ele vira competição, ele vira disputa. E por isso que o amor congregado em Deus, o amor que nasce do coração de Deus, o amor que é iniciado em Deus e nele é mantido, será sempre um amor de promoção, minha gente. Eu me aproximo de uma sarça que arde, e eu a reverencio como um lugar sagrado, que eu não posso banalizar. Um dia você se casou, ou um dia você vai se casar. Qual é o grande significado do matrimônio? O que a igreja nos ensina? Eu, como padre, presido o que vocês celebram. Eu estou apenas em nome da igreja reconhecendo publicamente que vocês vieram selar de maneira definitiva, de maneira sacramental, o amor que um dia os fez aproximar um do outro. Eu fiquei encantado quando lhe vi, e no processo de namoro foi descobrindo que o encanto tem motivo, porque tem gente que fica encantado só com o artifício do outro, né? Muito linda, mas na hora que vai conhecendo, na hora que vai descobrindo quem é o outro, aí você fala, não é tudo isso que eu pensava. E é bom. O amor, para ser verdadeiro, para ser concreto, ele tem que passar pelas fases da descoberta. Você tem que saber quem é o outro. E depois que fez a equação, olha, isso é defeito, isso é qualidade, mas eu quero para a minha vida. Eu quero trazer para a minha vida. O encanto que eu vejo, ele pode ter motivo todos os dias para continuar crescendo. Eu escolhi você para a minha vida. Mas agora então preciso viver o grande significado do amor sacral, que é aquele que nos compromete todos os dias a fazer esta mesma aproximação que Moisés fez da sarça. A grande lição de casa para quem se casa, para quem contrai o matrimônio, é esta. A grande lição de casa é esta. Todos os dias você precisa se aproximar do outro, dizer muito prazer, e descobrir o motivo para continuar o respeito, para continuar a alegria de estar diante desse fogo que arde sem se consumir. Antes de você entrar na minha vida, de se decidir por mim, por minha história, haverá de ter clareza, de saber bem quem eu sou, para depois não me dizer ter se enganado. Eu não posso ser o que você quiser, sou bem mais do que os seus olhos podem ver. Se quiser seguir comigo, eu lhe estendo a mão, mas não pode um só momento se esquecer. Sou consagrado ao meu Senhor,
Solo sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Eu me lembro que quando eu fiz essa música, o que é de gente que me telefonava, que me encontrava e falava assim: padre, tinha alguém apaixonado pelo senhor quando o senhor fez essa música? Tinha alguma mulher dando de cima do senhor? Não tem mulher nenhuma merecendo essa música não. Mulher da minha vida é minha mãe. Interessante que depois, quando eu compus, quando eu gravei essa música, eu vi que ela era o retrato da minha consagração. Ela falava tudo que um padre precisa falar todos os dias. Se você quiser entrar na minha vida, tem que saber bem quem eu sou. Eu não posso ser o seu bonequinho, eu não posso ser o seu enfeite distante. Você tem que se apaixonar por aquele que eu anuncio. A mim não. Não venha me dar esse trabalho que eu já tenho demais, né? Aliás, não tem uma coisa que me assusta mais do que gente pegajosa, né? Fica com aquela carinha assim, bem de carente. Posso falar um minutinho com você? Aí você fala, pode falar, claro. Não, em particular. Tem nada pior do que isso, né? Aquela pessoa chiclete, né? Não, gosto de gente normal. Mas aí todo mundo pensava que eu tinha feito essa música para alguém que estava pegando no meu pé. Mas não era. Essa música, minha gente, nasceu depois de um telefonema. Uma mulher muito digna, que eu tenho um respeito profundo, nunca mais vi. Mas há muitos anos tive um contato, ouvi aquela história. E num determinado momento do dia, recebi um telefonema dela. Era uma voz de tristeza, choro, decepção. Ela me disse assim: padre, o meu marido me bateu tanto dessa vez que eu vou ter que ficar um bom tempo sem sair de casa, por causa da vergonha que eu sinto das marcas que ele deixou no meu rosto. Porque as marcas da alma, essa eu já tenho, padre. Essa eu tenho que conviver o tempo todo. Eu tenho que conviver com elas. Gente, quando eu ouvi isso, a primeira frase que me veio, eu disse a ela: minha filha, nunca mais permita que ele bata em você, que ele bata em você. Chame a polícia, faça o que você tiver que fazer. Marido agressor tem que ir para a cadeia. Agressão é crime. Você pode salvar seu casamento sim, mas ele tem que ir preso primeiro. E toda vez que ele levantar a mão contra você, recorda-te da passagem da sarça ardente. E diga a ele, do mesmo jeito que Moisés escutou de Deus, do mesmo jeito que Deus disse a Moisés: retira as sandálias dos teus pés,
porque este solo que pisas é santo. Agora, faça a experiência de ouvir os mesmos versos, esquecendo que eu sou padre, como se fosse uma mulher cantando, como se fosse você cantando para o seu esposo, como se fosse você cantando para a sua esposa. Antes de você entrar na minha vida, de se decidir por mim, por minha história, haverá de ter clareza, de saber bem quem eu sou, para depois não me dizer ter se enganado. Olha agora, eu não posso ser o que você quiser. Sou bem mais do que os seus olhos podem ver. Se quiser seguir comigo, eu lhe estendo a mão, mas não pode um só momento se esquecer. Canta comigo. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Sabe por quê? Porque quem gosta de coleira é cachorro. Quem gosta de ficar preso é cachorro. Nem ele gosta. E eu convido você nessa manhã a pensar: o que é que você faz com a sarça que arde no coração de quem você se casou? Como é que você se aproxima dessa mulher que você escolheu para ser sua? Como é que você se aproxima do coração deste homem que você escolheu para ser seu? Será que em algum momento deste casamento vocês se esqueceram do valor que vocês têm? Que o outro não é um território qualquer, que eu não tenho o direito de fazer dele o meu território banalizado, não tenho. Se você quer deixar marcas no outro, que essas marcas não sejam no corpo, mas que sejam na alma, que sejam marcas que nós tenhamos a alegria de relembrar um dia. Marcas no corpo não servem para nada. Meu amigo, minha amiga, o casamento é esta oportunidade bonita que você tem de se ajoelhar diante de alguém, de ter essa pequena parte de Deus na sua vida de maneira integrada. O professor Felipe dizia de maneira bonita aqui ontem: é uma carne só. Como é que você vai agredir a sua própria carne? Quando o nosso casamento começa a se enveredar pelas agressões físicas, pelas agressões de palavras, pelo desrespeito mútuo, eu estou esquecendo que você é uma sarça ardente, que você é um território santo, que quando eu cheguei, você já tinha dono. O amor conjugal não pode ser o momento em que nós nos esquecemos de quem o outro já era. O outro é um território santo. Eu não posso jogar água nessa fogueira, eu não posso querer apagar esse fogo de Deus que já existia nela. E se esse fogo estava esquecido, estava apagado, é minha responsabilidade, com o meu amor humano, amar ainda mais, para que você se recorde que você é especial, que você é para Deus, é para o alto que eu preciso te levar.
Casamento em que o outro se transforma em espírito de opressão. Eu não posso admitir que o amor venha me trazer para baixo. Se num determinado momento da vida conjugal de vocês, vocês descobrem que vocês não se promovem mais, significa que vocês estão esquecendo a vocação primeira que o matrimônio nos traz. Eu sou aquele que acende o fogo do seu amor, eu sou aquele que acende o fogo da sua dignidade todos os dias, eu sou o primeiro, o mais comprometido com a sua felicidade, porque eu sou a sua carne. Aí o que a gente vê muitas vezes é o contrário. Marido que fica triste quando a mulher está feliz, marido que vai podando a mulher em todas as suas possibilidades, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, vai colocando dentro de um cativeiro. Mulher que faz o mesmo com o marido, relações desrespeitosas. Quando nós nos esquecemos da sacralidade do outro, a nossa relação vira objetal, já dizia Gabriel Marcel. O sexo na vida de um casal é a porta por onde o diabo entra para fazer você se transformar em objeto dele. Padre Léo falava de maneira tão clara sobre isso. Quantas vezes ouvi o Léo pregando isso para os casais? Cuidado com a vida sexual de vocês, cuidado com aquilo que vocês trazem para a vida sexual de vocês. Pode ser um instrumento diabólico, onde o outro, ao invés de sentir-se amado, ele vai se sentir um objeto, uma prostituta. O sexo tem a dimensão unitiva, ele une o casal. Mas se de repente vocês começam a trazer para a vida sexual de vocês instrumentais diabólicos que vão fazer o outro se sentir um objeto, isso não é de Deus, minha gente. Outro dia eu estava ouvindo falar, um grupo de amigas estavam se preparando para ir participar de um curso de striptease. Você já imaginou que coisa ridícula? Você que tem que vestir de coelhinha, você depois de um dia inteiro de trabalho, ter que se prestar ao papel de chegar no quarto vestidinha de coelhinha, com aquele rabinho branquinho, com aquelas orelhinhas penduradas, o seu marido vestido de Batman, aquela barriga que lembra muito mais o Coringa. Aí vem aquela desculpa bonitinha, isso é para incrementar a vida do casal. Se o amor que você tem por ela não é o melhor incremento que vocês podem dar à vida sexual de vocês, esqueça. Se você tem que ficar pendurando a sua mulher no lustre para você sentir algum prazer, brincar de trapezista e vai para lá e vem para cá, e joga na geladeira e põe na pia. Não estou dizendo que vocês não podem ser criativos na vida sexual de vocês, não, mas sejam criativos desde que a dignidade não se perca. A maior criatividade que o sexo pede para que as mulheres continuem sendo amadas, para que os homens continuem sendo amados, a maior criatividade chama-se carinho, afeto, dedicação. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou. Marcas do Eterno estão em você. Cuidado, porque a roupa de coelhinha, de professorinha, de sei lá mais o que, pode fazer o seu marido esquecer que você é sagrada, e você ficar muito semelhante às prostitutas que a televisão nos mostra o tempo todo.
Cuidado com essa mentalidade mundana que está caindo dentro dos lares cristãos e que estão transformando as mulheres em objetos de seus homens e que estão transformando os homens em objetos de suas mulheres. Volto a dizer, o incremento da vida sexual chama-se carinho, dedicação, afeto. É o que faz uma mulher e um homem feliz. É o que faz a gente se sentir amado. É o que faz o coração de um homem sentir-se que ele ainda é eleito. Eu continuo sagrado para minha mulher, porque ela não me usa apenas para satisfazer os desejos fisiológicos, biológicos. Depois do sexo nós ainda nos amamos. Vocês lembram daquela música, aquele pagode que chamava-se Depois do Prazer? Aquilo parece uma bobagem, mas é verdade. Presta atenção naquela letra. Ela começa assim, baixa o tom, senão não dou conta não. Sol. Tô fazendo amor com outra pessoa. Já viu que tristeza é isso? O ordinário reconhece, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Olha o absurdo. O que o corpo faz, a alma perdoa. A parte que eu quero é aquela assim. Vou dizer que é amor, vou jurar que é paixão, vou cantando carinho, pensando em você. Já não sei quem é amor. Dá para ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Porque se não tem amor, você tem vontade de jogar o outro fora. Se não tem amor, você chuta a coelhinha, a professorinha, o Batman. Se não tem amor, pode vestir a fantasia que for. Se não tem amor, depois do prazer você joga fora. A música tem razão. A música tem razão. Dá para ver nesta hora que o amor só se mede depois do prazer. É o quanto que você consegue ficar do lado dele depois que você satisfez as suas necessidades fisiológicas. Deus que me livre de um casamento em que o sexo é usado somente para a satisfação de uma fisiologia. O diabo já entrou, já meteu seu rabo e já fez a festa. Você não nasceu para isso. O amor do outro tem que lhe promover na sua dignidade. Eu sou homem, eu sou mulher e eu tenho uma dignidade. Em mim existe um amor antes de você chegar que você precisa respeitar. Eu não serei um território banal. Eu não aceitarei a banalização na minha vida. No nosso casamento nós precisamos fechar as portas para toda e qualquer forma de banalização. Cuidado com essa mentalidade que vai tomando conta de nós. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Essa história que muitas vezes você tem que se submeter, de ter que assistir um filmezinho pornô com seu marido. Ah, padre, mas ele é meu marido, ele gosta. Uma vez acompanhei um caso lá no interior do Nordeste. Um casal, 60 anos de casado, gente. Os dois velhos já estavam emendados de arame. Uma vida santa. Tudo emendadinho de arame, mas ainda fazia alguma coisinha que entusiasmava de vez em quando. E diz que um dia, isso eu estou ouvindo o relato da mulher e de uma filha que me contaram. Estou contando para vocês porque não foi confissão. Foi um momento tristíssimo entre a família que depois veio à tona. Um dia o velho safado, começou a ficar safado ali naquele dia, não era não. Ele chegou com um filme que ele pegou na locadora, um filme um pouquinho mais ardente, né? E convidou a velhinha dele para assistir com ele. E disse que ela achou aquilo muito esquisito, mas assistiu. Não era um filme pornográfico. Era aquilo que eles chamam de sensual, né? Tudo bem. O velhinho se entusiasmou, pegou no tranco, se entusiasmou e foi. Diz que uma semana depois, ele chegou com outro no mesmo estilo.
Ela, muito esquisita, achando aquilo muito esquisito, se dispôs a assistir de novo com ele. E aquilo foi crescendo, minha gente. Aquela mulher não teve coragem de dizer não ao marido, e ele começou a avançar. Da próxima vez ele não trouxe mais um filme apenas sensual, trouxe um filme pornográfico. E quis repetir com a pobre da velha, as mesmas cenas que estava vendo lá. E ela se sujeitou. E eles começaram a viver esse processo. No fim da vida matrimonial, 60 anos de casados, depois de uma vida inteira vivida com dignidade, com carinho, com respeito, a pornografia se transformou em um vício para ele. E ela não sabia dizer não, acabou acompanhando o processo. Até que um dia, minha gente, o absurdo pior, ele chegou em casa, acompanhado de um outro homem, e disse para ela: benzinho, eu trouxe esse aqui hoje para nos ajudar ainda mais. Pode parecer mentira, eu ouvi a história com os personagens que viveram a trama. Só não conheci o velho porque ele foi mandado embora, coitado. E naquele momento aquela mulher desesperou-se, separou-se dele, pediu ajuda às filhas, porque o pai estava precisando de tratamento. No espaço de 2, 3 meses, um desequilíbrio emocional que aquele homem nunca tinha enfrentado na vida, aconteceu com ele, porque ele foi abrindo portas. A sexualidade, o sexo, é uma das realidades mais perigosas da vida humana. Sabe por quê? Porque ela vai abrindo portas que depois você não sabe mais fechar. A promiscuidade chega com muita facilidade no nosso coração, se a gente não administra bem o jeito como nós vivemos a nossa sexualidade. Casais se perdem por aí. O que na verdade aconteceu é que aquela mulher, aquele homem foi se aproximando do coração daquela mulher, esquecendo dessa passagem, esqueceu que ela era um território santo. Ele começou a interpretar a sua esposa como um lugar de sua satisfação pessoal e só. E ela não estava sendo feliz por ser dele um objeto. E um casamento de 60 anos de fidelidade foi por água abaixo, porque o diabo os convenceu um dia a assistir um pequeno filme que a princípio parecia inofensivo. O diabo está louco com seus baldes de água fria, desejoso de jogar sobre o coração da nossa dignidade esta água, porque o único objetivo que o diabo tem é apagar a nossa dignidade, e ele faz através de pessoas que aparentemente nos amam. Se o diabo toma conta do coração do marido, o seu casamento está em risco. Se você faz parceria com o diabo, o seu casamento está em risco. Se você permite que a sua dignidade seja atentada, o seu casamento está em risco, porque o amor não pode sobreviver a esses baldes frios que o diabo nos lança. Esse acampamento é para abrir os nossos olhos, do jeito como nós educamos os nossos filhos, o selo de qualidade que nós colocamos na nossa casa, mas é antes de tudo uma oportunidade para nós pensarmos o amor que nós estamos dispensando uns aos outros. Nós somos um casal, e a primeira responsabilidade que nós temos nessa vida é eu fazer a minha mulher feliz, é eu fazer o meu esposo feliz. Como? Me recordando sempre que ele é um território santo, que eu não tenho o direito de banalizá-lo, que eu não tenho o direito de tratá-lo de qualquer jeito. E é por isso que o amor só vai sobreviver se nós nos amarmos no dia a dia, se nós nos respeitarmos, se nós buscarmos as palavras certas para nós nos falarmos, se os nossos gestos estiverem sempre de acordo com aquilo que Deus quer para a minha pessoa, para a pessoa que está do meu lado.
Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Sem coelhinhas, sem professorinhas, mas com a dignidade ardendo dentro de nós. Abraça sua esposa aí agora. Se não é esposa, abraça a namorada. Vocês não são nada um do outro, não? Tudo solteiros? À disposição? Abertas para o mercado? Mercado qualificado, é claro. Olha, este corpo que você está abraçando é território santo. Tome consciência disso. É sarça que precisa arder, é vida que precisa continuar sendo iluminada, é vida que precisa continuar na dignidade, é vida que precisa ascender e para o alto. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Fica de pé comigo, eleve os seus braços para cima. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos lá comigo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu gostaria que você tocasse na pessoa que está do seu lado, que nós fizéssemos uma grande corrente neste momento. Você que nos acompanha em casa, que se identificou com algum momento dessa pregação, hoje nós queremos declarar o poder de Deus sobre a vida das nossas famílias e dos nossos casais. Nós queremos jogar fora todas essas iniciativas diabólicas que porventura estejam entrando na nossa vida, através de pequenos filmes, através de pequenas histórias, através de pequenas iniciativas que nós estamos permitindo que entrem na nossa vida. Nós estamos precisando, necessitados de clamar o poder de Deus sobre as nossas famílias, para que nós possamos voltar a ser esta sarça ardente que motiva o amor a continuar. Nós precisamos incendiar o nosso coração, nós precisamos colocar fogo no nosso coração, para que essa dignidade queime cada vez mais, para que este encanto prevaleça cada vez mais. Reze pela pessoa que hoje você toca, se é o seu marido, se é a sua esposa. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha fortalecer este povo, a jogar fora tudo aquilo que prejudica a vida matrimonial, tudo aquilo que tem sido um câncer, que tem destruído o amor, tudo isso que tem sido uma água fria sendo derramada sobre o que precisa ser aquecido. Nós queremos te pedir, Senhor,
que a força do sangue, seu Filho Jesus, seja derramada sobre todos os corações que hoje estão aqui. Nós não queremos mais permitir que o espírito destruidor tenha acesso às nossas casas. Nós queremos pedir de maneira muito especial, Senhor, que o Senhor venha curar o seu povo de todos os desvios de sexualidade, de toda essa sexualidade mal vivida, mal experimentada, de todo o coração que hoje se sente objeto. Transforma, Senhor, este coração, devolve a ele a capacidade de se amar, devolve a este coração que se sentiu objetificado durante tanto tempo, este coração que está esquecido do valor que tem, porque está sendo usado de uma forma desrespeitosa. Nós queremos pedir que a força do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre o coração das nossas famílias, dos nossos casais, e pedir que hoje estes casais sejam renovados na força do vosso amor. Você que no íntimo do seu coração sente o poder de alguma opressão, de alguma coisa que esteja lhe transformando em objeto do outro, peça a Deus para arrancar agora. Você que reconhece no seu coração hoje algum instrumental de opressão na vida do seu esposo ou da sua esposa, peça a Deus para arrancar isso agora. Faça agora diante de Deus o compromisso de viver um amor respeitoso, de trazer para dentro da sua casa os princípios que o Evangelho nos sugere, que a gente possa voltar a se amar de um jeito certo, que possa sair das nossas casas, dos nossos corações, esse espírito destruidor que nos objetifica, que nos impede de amar, que nos impede de querer bem, que nos impede de ser livres e fazer livres também. Solta a sua voz. Ela Maria Laria lá, ela Maria Lara Lara, ela Maria Laria 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 Lara, ela Maria Lara. Formem pequenos grupos entre vocês, se abracem, formem pequenos círculos. Vamos pedir a Deus a libertação. Rezem uns pelos outros. Nós hoje queremos proclamar que quem manda nestes corações é o Senhor Jesus. Nós queremos cortar todo o poder do inimigo de Deus sobre as nossas casas. Se você é namorada, namorado, peça que hoje Deus venha colocar o seu fogo para que queime tudo aquilo que não presta no relacionamento de vocês, tudo aquilo que é danoso, desrespeitoso. Peça libertação um por um. Coloque a mão na cabeça, realizem gestos que concretizem que você está rezando por esta pessoa. Pode ser que você esteja pensando, eu não sei rezar. Sabe sim, meu amigo. Basta você querer o bem dessa pessoa. Basta você dizer com palavras simples: liberta, Senhor, esta pessoa de todo o mal. Liberta essa pessoa de todo o poder diabólico, Senhor. Desça sobre ela agora a força do seu Espírito Santo. Desça sobre esta família a força do Espírito Santo. Você que está em casa, autorize essa presença de Deus na sua casa. Consagra hoje a sua família, consagra hoje a sua casa, consagra hoje o seu relacionamento, o seu matrimônio, o seu namoro. Autorize que Deus venha ser o Senhor de sua vida,
que venha Ele fazer incendiar essa sarça que está no seu coração. Se por acaso em algum momento da sua vida você foi transformado em objeto, peça a Deus hoje a graça de esquecer este tempo de escravidão. Você não quer ser objeto de ninguém, você não pode ser objeto de ninguém. Se os amores que você viveu até o dia de hoje lhe transformaram numa pessoa ruim, jogue tudo isso fora e peça a Deus que hoje lhe conceda a graça de acreditar que você tem valor, que você é especial, que o fogo do Senhor está em seu coração, que você é uma sarça ardente e que qualquer pessoa que quiser se aproximar terá que retirar as sandálias dos seus pés. Solta a sua voz, cante na linguagem dos anjos. E agora solta a sua voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Eleve os seus braços e a sua voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Pode ser mais forte. Incendeia. Esse é o teu povo, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Território santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E só para terminar agora, respira fundo. Agora, prende esse ar aí. Eu quero que agora, ao jogar fora este ar, você expulse de você tudo o que deu errado na sua vida sentimental, sexual e afetiva até o dia de hoje. E é na força do Espírito do ressuscitado este lugar é um lugar de ressurreição. Respire um novo ar. Enche o seu pulmão de vida nova. Vida nova para as nossas famílias. Vida nova para o nosso casamento. Para o nosso coração. Grita na liberdade do Senhor. Faz barulho. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Faz barulho. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!